mesmo e ver a necessidade de crescimento, né? Eu preciso crescer. Queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 5. Hebreus 5. Deixa aberto aí, nós vamos já ler daqui a pouco, a partir do versículo 12. Glória a Deus, aleluias. Fala conosco essa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor. Tem liberdade, Espírito Santo, para falar, para trazer uma direção de crescimento para essa igreja, para a nossa vida espiritual, Senhor, para a nossa vida emocional, para a nossa vida, Senhor, que nós possamos crescer em todas as áreas, que o Senhor tenha liberdade para falar em cada coração, em nome de Jesus, amém. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a síndrome de Peter Pan. Peter Pan é aquele menino que tem no desenho, que tem no filme, lá da terra do nunca. E esse menino, ele não quer crescer, ele quer continuar a ser criança. E às vezes na nossa vida, em certas áreas da nossa vida, a gente tem essa síndrome. Essa síndrome de Peter Pan foi um nome dado, né? E é uma síndrome tratada pelos psicólogos. E hoje em dia a gente vê que as pessoas estão tendo mais experiência. As pessoas estão conquistando lugares altos aí no mundo do trabalho. Estão tendo mais experiência em fazer, em acontecer. Mas elas não estão tendo maturidade. Nós vamos aprender hoje sobre isso, maturidade, crescimento. E durante toda essa série nós vamos estar falando várias áreas da vida. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais, passa para mim o slide, por favor, da área espiritual, amém? Um pouquinho mais sobre isso. Olha aí o desenho. Um grande escritor, ele disse assim, olha, aquela pessoa que não sabe ou não pode renunciar a ser filho para começar a ser pai. Então o menino, a menina, é aquela pessoa que ela não consegue, não sabe ou não pode renunciar a ser filho para começar a ser pai. O primeiro princípio para que eu possa crescer, eu tenho que querer ser mãe e eu tenho que querer ser pai. Eu tenho que querer ter responsabilidade de mãe e pai. E eu vou falar hoje na área espiritual. A postura de uma pessoa responsável. O filho, ele sempre espera o cuidado do pai. A filha, o menino, a menina, ele sempre espera os cuidados do pai. Tudo ele depende do pai. Tudo ele depende da mãe. Ele não consegue andar na fase, né, que ele, de um aninho ali, sem a ajuda do pai e da mãe. Depois ele não consegue se alimentar, ele não consegue colocar comida dentro de casa, porque ele precisa do pai e da mãe. Aí a mãe precisa colocar na escola, o pai precisa colocar na escola. Então o menino e a menina, ele vai crescendo na dependência do pai e da mãe. Aí que vem essa frase. Você tem que renunciar a ser filho para começar a ser pai. E na nossa vida espiritual, às vezes é necessário a gente fazer isso. A gente precisa renunciar muitas vezes a essa dependência. Só se meu pai fizer, só se minha mãe fizer, só se papai comprar, só se mamãe comprar. E passar a tomar atitude de responsabilidade. Ser responsável. Aquele que não quer crescer, ele não quer ser responsável.
E o que mais Deus quer na nossa vida é que nós cresçamos. Pouco tempo atrás, eu falei aqui, depois o pastor falou também, que é muito bonitinho a gente ver uma criança ficar de 1 aninho e chamar mamã. Mamã, papá. Vocês lembram que eu falei? Mamã, papá. Aí a criança faz 2 aninhos e ela fica mamã, papá. Faz 3 aninhos, mamã, papá. Faz 7 aninhos, vai para a escola. Chega lá na escola, a professora está ensinando. A criança pergunta, você aprendeu? A criança responde, mamã, papá. Vai perdendo a graça, não vai? Faz 18 anos, começa a namorar. A namorada pergunta, você me ama? E ele responde, mamã, papá. É bonito isso? Casa, tem filhos. Aí vai corrigir o filho, mamã, papá. Não tem graça. Tem graça quando era criança. Deixou de ser criança, não tem graça mais. Na nossa vida é assim. Quando a gente aceita Jesus, a gente está falando mamãe e papá. É bonitinho. Os irmãos apontam, olha lá o que Deus está fazendo na vida lá daquela irmã, daquele irmão. Olha o que Deus está fazendo, é tão bonito. Nas coisas pequeninas a gente acha bonito. Só que aí a criança vai crescendo. Ela vai tomando um corpo de adulto, mas a estrutura emocional, a estrutura espiritual é de criança. E Deus, Ele quer que nós cresçamos nele. E não tenhamos um corpo adulto, mas a nossa estrutura emocional, sentimental, espiritual de criança. Amém? Deus quer mudar isso na nossa vida. Olha lá, sinais de maturidade. Dificuldade para assumir responsabilidades. Você já se sentiu às vezes com dificuldade de assumir responsabilidades? É pedido algo para você e parece que você não se acha capacitado, ou você tem dificuldade, não, eu não vou pegar isso para me fazer não. Não, eu não vou fazer isso não, deixa para outra pessoa fazer. Sinal de maturidade. Dependência total do cuidado dos outros. Menino faz pirraça. Menino faz beicinho. Agora para adulto fica feio fazer pirraça e fazer beicinho, não fica? Mas tem adulto que faz beicinho, que faz pirraça. Se a gente pegar os pontos negativos das crianças, imagine você num supermercado com a criança e ela começa a bater os pés e pirraçar que ela quer aquele doce. E aí passa a maior vergonha no pai e na mãe. Quem já passou por isso aqui? Passa a maior vergonha no pai e na mãe. Eu quero, eu quero, eu quero. Então, imaturidade. Tem adulto que age desse jeito. Se o meu esposo não me der, vou fazer beicinho, vou emburrar. Vou bater os pés. Ah, eu quero, eu quero. Se a minha esposa não fizer, vou ficar 3 dias sem conversar. Se o pastor não me tratar do jeito que eu quero ser tratado, vou emburrar. Se o pastor passa e não cumprimenta, vou emburrar. Vou fazer beicinho. Irmãos, e faz. Às vezes você nem percebe. Às vezes na correria a gente passa e não cumprimenta. Quando a gente olha, tem irmão que está com beicinho para a gente. O que é isso? Imaturidade. Imaturidade. Pirraça de menino, de menina. Pirraça de criança. Então a gente precisa crescer. Né? Sair dessa dependência total dos cuidados dos outros. Ah, se fulano não faz para mim, se fulano não age assim comigo, então eu vou virar uma criança pirracenta. Está errado.
Autocentrismo. A pessoa quer ser o centro das atenções. Já viu criança quando quer chamar atenção? Ela fica repetindo as coisas. Às vezes ela bagunça, às vezes ela faz uma arte, às vezes ela chora. Então, a pessoa ela quer tomar o centro das atenções para ela. Isso é falta de maturidade. Imediatismo, inconsequência. A pessoa quer tudo na hora dela. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser na minha hora, tem que ser do meu jeito. Imaturidade. Instabilidade. Uma hora a pessoa quer isso, outra hora ela não quer mais. Eu vou trabalhar nessa área. E depois ela não quer mais. Eu vou estudar isso. Depois ela desiste. Começa a trabalhar no emprego, não para emprego nenhum. Instabilidade. Não para em lugar nenhum. Não para em igreja nenhuma. Imaturidade. Vem para a igreja. Fica na igreja, Deus está falando, Deus está trabalhando, de repente ficou sabendo que tem uma profeta lá no outro lugar, corre para lá. Imaturidade. Ainda não é um cristão maduro, não é uma pessoa madura. Precisa ficar correndo atrás de profeta, correndo atrás de revelação. Por quê? Porque não é maduro, porque não entendeu que Deus fala com ele, com ela na palavra. Não entendeu que Deus fala na igreja que ela está. Imaturidade, fragilidade, tem que ficar cuidando. Bebezinho, a gente fica cuidando, bebezinho. A gente fica adulando, se adula, você cuida. Agora adular adulto é muito feio. Tem que ficar adulando adulto, correndo atrás, adulando, passando a mão. Porque é frágil demais, qualquer coisinha quebra. Qualquer coisinha é fino demais. Qualquer coisinha sai do saldo. Qualquer coisinha fica com raiva. Não sabe resolver. Peraí, pastor, vem cá. Estou chateado com o senhor. A pessoa madura, ela chega e fala. Ela não fica levando para casa e deixando os dias passar. Não. Ela chega e fala. E que esposo, você fez isso e isso. Você me feriu. Esposa, olha, esposa, você agiu assim, assim. Agora não, acha melhor ficar 3 dias sem conversar, 1 semana. Acha melhor não vir na igreja, acha melhor tomar atitudes de imaturidade. Então, é uma pessoa frágil. A criança ela é frágil, a menina é frágil. Deus quer que a gente cresça. Irmãos, crescer dói. Porque crescer fala para você sair do lugar que você está e dar um passo à frente. Quem tem filhos aqui, não sei se você já percebeu que menina arruma dor para todo lado. Ai, minha perna está doendo, minha coluna está doendo. Por quê? Porque criança, ela sente dor para crescer. À noite, quando a criança ela deita na cama, os ossos dela esticam. Depois, no outro dia de manhã, eles voltam ao normal. Toda noite, há esse processo de esticar e voltar. E o corpo da criança, ela vai crescendo. Por isso a criança sente dor no corpo. Crescer dói. Né? E falar de crescimento, às vezes dói. Está mexendo em algumas áreas da gente. Né? Fica incomodando a gente. Inclusive, criança não gosta de ser confrontado. Menino não gosta de ser confrontado. Na hora que confronta, aí emburra, não quer conversa, não quer saber, fica com raiva. Vamos, próximo slide. A síndrome de Peter Pan na Bíblia. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, alimenta de leite ainda. Quem
quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aí na Bíblia, em Hebreus 5, vamos lá, vamos ler na nossa Bíblia. Hebreus 5, 12 em diante. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Considerando o tempo que você é cristão, considerando o tempo que você é cristã, você acha que você já cresceu em Deus? Se faça essa pergunta. Você acha que você já cresceu? Que tanto você já cresceu em Deus? Aí em 1 Coríntios 3:1-3 diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pode passar, Vanderlei. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Então, irmãos, há um padrão a ser atingido de maturidade. Imitar Jesus. Ter a maturidade de Jesus. Ter a maturidade de Jesus. Olha o que ele está falando aí em Hebreus, está dizendo assim, olha, vocês já estavam no tempo de ser mestres, mas vocês estão necessitando novamente que alguém ensine vocês. Era para vocês terem crescido, mas sempre vocês estão precisando que alguém ensine vocês. É como se ele dissesse assim, olha, vocês foram criados, vocês já aprenderam, já estão no ponto de ensinar. Mas vocês estão precisando que alguém mostre a direção, o caminho para vocês. E ele fala assim, olha, eu dei para vocês leite e não alimento sólido. Leite a gente dá para quem, irmãos? Para crianças. Adulto come uma comida mais forte. Adulto come um alimento mais sólido. Para que ele suporte, para que ele fique de pé. O problema é que muitos adultos têm tomado leite ainda. Por isso estão fracos na fé. Fracos no chamado que Deus chamou. Estão precisando de leitinho. Estão precisando ser ensinados. Estão precisando de repetições. Ensinar tudo de novo aquilo que você já aprendeu. Não precisa disso. Você não precisa aprender de novo o que você já aprendeu. Você precisa praticar o que você já aprendeu. Amém? Aleluia. Versículo 14.
O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada uma parte realiza a sua função. Pode passar, irmão. Olha só, eu desmembrei os versículos, olha o que está dizendo. Não sejamos mais como crianças, cheguemos à maturidade. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, fala para ela, Deus espera que você cresça. Pode passar, irmão. Deus espera que nós cresçamos, seguindo a verdade em amor. E o versículo está falando sobre crescer. Cresçamos em tudo. Não adianta só eu crescer espiritualmente. Eu tenho que crescer no meu emocional. Eu tenho que crescer na minha vida profissional. Eu tenho que crescer em todas as áreas da minha vida. Então o crescimento precisa ser integral em todas as áreas da vida. Para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. O crescimento, ele precisa ser compartilhado. Eu não posso só pensar em crescer para mim. Esse crescimento tem que ser compartilhado. As pessoas que eu conheço na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, na minha família. Porque tem pessoas que crescem, elas têm o objetivo de crescer, mas elas esquecem de quem está do lado delas. Inclusive até, eu sempre falo aqui na cidade de Catalão, tem um problema sério nessa área. Porque as pessoas querem crescer pisando nas outras. Pode ver aí nas empresas, né? A gente ouve muito, os irmãos chegam reclamando. Fulano puxou meu tapete, ciclano puxou o tapete do outro. As pessoas querem crescer, mas pisando na cabeça das outras. E nós precisamos aprender a crescer em unidade, em amor, uns com os outros. O versículo está dizendo, para que nós cheguemos à maturidade, o crescimento tem que ser compartilhado. Próximo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cristo é o padrão do crescimento. Então, qual é a medida do crescimento? Que tamanho que eu tenho que ficar? Até que ponto eu preciso crescer? E esse versículo está dizendo, olha, atingindo o tamanho de Cristo. O Cristo completa, a plenitude, o tamanho total de Jesus, imitando Ele. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Deus trabalha para que cresçamos. Imagine você se todos aqui fossem pastores. Que sentido ia ter? Imagine você se todos aqui subissem aqui no altar para cantar. Se todos fossem cantores. Se todos fossem profetas, todo mundo começasse a profetizar no mesmo momento. Então, Deus, Ele trabalha. E Ele dividiu. É por isso que você não pode ser eu. E é por isso que eu não posso ser você. Nós precisamos crescer como igreja, espiritualmente. Mas cada um na sua função que Deus chamou. Cada um aqui tem uma função em Deus. Cada um aqui Deus chamou para fazer algo. Cada um aqui tem uma habilidade que o outro não tem. Pode até ser parecido, mas não é igual. Não é a mesma habilidade que Deus deu. Pode passar. Não adianta me dar uma peça como Hamlet
ou o rei Shakespeare podia fazer isso. Eu não posso. E não dizer para viver como ele. Jesus era capaz, eu não. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar em mim, então eu poderia escrever peças como as dele. E se o Espírito de Jesus pudesse vir morar em mim, então eu viveria uma vida como a dele. Não tem como eu querer entregar minha vida da maneira que Jesus entregou. Esse Espírito estava nele, de morrer pelos pecadores. Não tem como uma pessoa querer crescer, mas visando ser aquela outra pessoa. Cada um tem o seu crescimento em Deus. Cada um tem o seu papel em Deus. Cada um vai crescer da maneira que Deus chamou para crescer, mas tem que se dispor, tem que querer. Pode passar, filho. Deus espera que cresçamos, e o crescimento ele precisa ser integral, compartilhado. Cristo é o padrão do crescimento. Deus trabalha para o nosso crescimento. Então, quando você encontra um esposo diferente de você, filhos diferentes de você, irmãos diferentes de você, é porque Deus está trabalhando para que você cresça. Aquela pessoa que pega no seu pé lá onde você trabalha, Deus está permitindo ela ser usada para que você cresça. Aquela pessoa que é um espinho na sua carne, Deus está permitindo ela ser usada para que você cresça. O menino, ele nunca vai receber herança. Quantos creem que Deus tem para você grandes coisas? Amém? Só que o menino nunca vai receber herança. Porque ele não sabe gastar, ele não sabe administrar aquela herança. Imagine você que eu fosse uma pessoa muito rica e que eu desse para os meus filhos a herança. Vocês acham que eles iam saber viver com esse dinheiro? Porque o menino não sabe administrar uma herança. Deus dá coisas grandes para aquele que não é menino. Sabe, se você tem se sentido um pouco fora do lugar, às vezes você tem pirraçado, tem emburrado, tem feito beicinho para as coisas de Deus, beicinho para a sua casa, para as pessoas. Às vezes você tem pirraçado, tem tido atitudes de menino, uma atitude que você vê que é criança que tem. Eu quero te falar que Deus, ele não dá herança para quem é menino. Às vezes está lá na sua mão. Às vezes a bênção está, Deus está assim, ó. Pega aqui. Aqui, ó, estou te dando. Ele está encostando a bênção na sua mão. A herança. Tudo que ele tem de grande, ele está colocando na sua mão. E aí você faz algo que ele percebe. Não vai crescer. Quer continuar a ser pequeno. Não quer crescer. Quer continuar tendo atitudes de menino. Então eu não posso. Herança eu não posso entregar para quem não sabe administrar. O que é grande, eu não posso entregar para quem não sabe cuidar. Você precisa querer crescer, é o primeiro passo. Você precisa querer crescer. E aí sim, Deus vai confiar coisas grandes na sua mão. E aí sim você vai chefiar pessoas, gerenciar pessoas. E aí sim você vai ter uma família saudável, ser um servo de Deus completo, sentir alegria em fazer a obra de Deus. Não sentir peso, não sentir cansaço. Ser um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa. Uma mulher e um homem de Deus. Porque Deus vai te confiar aquilo que Ele só confia para os filhos adultos, que estão prontos
para receber a herança. Aí ele vai confiar na sua vida. Mas, irmãos, nós temos que deixar das coisas de menino. O apóstolo Paulo fala, olha, eu já fui criança. Já fui menino, mas agora eu já sou adulto. Eu falava como menino. Às vezes a gente fala igual criança. Fala sem parar. Fala o que não deve. Fala sem pensar. Expõe. Deixa a situação pior do que está. Falava como menino. Pensava como menino. Até na nossa mente. Às vezes a nossa mente é mente de criança. Agia como menino. Tinha atitudes de criança. Mas agora eu cresci, eu sou adulto. E eu desisti das coisas de menino. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela, desista das coisas de menino. Amém? Eu escrevi uma frase aqui, o homem só vai mudar de vida quando deixar de fazer o que tem vontade. Ele, olha, você conhece a palavra? Você crê no que você conhece? Você crê que a palavra diz que o teu filho está curado? Irmãos, o Senhor está desejoso em nos abençoar. O Senhor está desejoso em te abençoar. Nós temos lido um versículo aqui, que aquele que não poupou seu próprio filho, não vos dará todas as outras coisas. Aquele que não poupou seu próprio filho, irmão, irmã, vai deixar de te dar o que você está buscando? Aquele que não poupou o filho dele vai deixar de te dar a geladeira que você está pedindo, o carro que você está pedindo, a casa que você está pedindo. O que é maior, o pastor tem falado isso nesses dias, o que é maior para Deus, o que foi mais difícil foi dar o filho dele. Quando nós começamos a andar por fé, nós começamos a entender que as coisas acontecem quando nós cremos. Se você não crê, nada vai acontecer. Se você começa a declarar, eu tomo posse da minha casa, o Senhor já deu a minha casa, e você não crê dentro de você, nada vai acontecer. Creia no que a palavra fala a seu respeito. Abra lá em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. A fé não é a dúvida, a fé é a certeza. Quantos aqui têm esperado algo do Senhor? Então a fé é a certeza. Tenha certeza que isso que você está esperando vai acontecer. Mesmo que seja impossível aos seus olhos. Olha o que diz o versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não existem. Aquilo que não existe vai passar a existir. Aquilo que não existe vai passar a existir. Eu me lembro de uma irmã,
ela contando testemunho, que ela trabalhava na obra de Deus, ela fazia a obra do Senhor, saía todos os dias à tarde para trabalhar na obra do Senhor. E um dia a máquina de lavar dela estragou, não deu conserto. E ela começou ali todos os dias lavando na mão ali as roupas da família. E ela falava: Senhor, até quando vai durar esse peso? E ali o Senhor falou para ela: começa a declarar. E ela disse que em 2 semanas ela declarava: Senhor, eu tomo posse que o Senhor já me deu uma máquina, porque eu vou ter mais tempo para o Senhor. Eu vou ter mais tempo para o Senhor. E ela disse que um dia o telefone dela tocou. Uma irmã, que ela orava na casa dessa irmã, ligou para ela e falou assim: olha, o que eu posso fazer para tornar menos pesado para você sair todos os dias à tarde, visitar, fazer a obra de Deus? Ela usou a mesma palavra que ela disse para Deus. O que eu posso fazer para tornar menos pesado para você? E ela falou: não se preocupe não. E essa pessoa falou para ela: você tem uma máquina? E ela disse: eu tinha. Então vai lá na loja, escolhe a melhor máquina, a melhor, que eu vou te dar. E ela deu a máquina para essa irmã. A fé é a certeza que aquilo que não existe vai existir. Que aquilo que não está acontecendo vai acontecer.